A cidade de Ceuta, na Espanha, foi invadida por uma onda de imigrantes do Marrocos impressionante. As imagens realmente são chocantes. O pessoal se jogando na água de qualquer jeito para ultrapassar a barreira ali, pulando cercas e coisa e tal. Veja, sempre teve alguns marroquinos tentando entrar na Espanha através de Ceuta, né? Ceuta, para quem não sabe, fica na África, tá? É essa cidadezinha aqui, ó, do lado de cá do Estreito de Gibraltar. Essa cidade aqui pertence à Espanha, tem uma fronteira da Espanha com a África aqui, e daqui você tem sistemas de ferry boat para ir para a Espanha propriamente dita, né? Aliás, essa região aqui é curiosa, né? Porque o Estreito de Gibraltar pertence, na verdade, à Inglaterra, tem a fronteira aqui com a Espanha, aqui em Gibraltar, e esse trechinho aqui de Marrocos pertence à Espanha, né? Então o pessoal invade Ceuta e daqui vai para a Espanha propriamente dita, para o território principal da Espanha, aqui do outro lado do Estreito de Gibraltar. E isso sempre aconteceu, sempre teve algumas pessoas tentando fazer isso. Mas aí de vez em quando tem umas ondas de imigração, um conjunto. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem que organiza esse tipo de coisa? Porque isso é organizado, não é possível. É impossível que espontaneamente todo mundo teve a ideia, hoje eu vou tentar invadir Ceuta, lá vou tentar furar a coisa para entrar em Ceuta. Não pode ser isso, não faz sentido ser isso, né? Para você ver aqui as imagens, que olha só isso aqui, cara, uma multidão de gente tentando atravessar aqui, porque tem grades, né, para impedir que as pessoas vão, mas aí a grade acaba quando chega no mar, né? Aí as pessoas vão lá e correm e atravessam aqui. E quando é uma pessoa ou outra fazendo isso, ok, os guardas dão conta, os guardas prendem, mandam de volta e coisa e tal. Aí quando tem uma multidão de gente assim, né, é impossível no final das contas, né? Tem as imagens são impressionantes aqui, né? Aqui o pessoal chegando de qualquer jeito, trazendo bicicleta e não sei o que lá. Né? Realmente assim uma coisa totalmente sem sentido isso daqui. Por quê? Porque tem alguém tentou fazer isso, alguém organizou essa porra, não é possível que seja espontâneo isso daí, né? Vamos entender esse caso aqui e tentar identificar o que está por trás dessa coisa toda aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de julho de 2026, às 10 da noite. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Vendedor de Ilusões, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, vídeos mostram a chegada de milhares de imigrantes do Marrocos a Ceuta, cidade na Espanha. Alguns chegaram a Ceuta através da nado, outros atravessaram a pé, escalaram uma cerca de segurança entre os dois países. Autoridades regionais solicitaram a ajuda do exército, parece que o exército espanhol vai lá para tomar conta disso daí e impedir, né? Aqui, ó, milhares de imigrantes vindos do Marrocos chegaram nessa quinta-feira, dia 30, a Ceuta, cidade autônoma da Espanha, localizada no norte da África. Os vídeos postados pelas redes sociais mostram que a cidade já vinha recebendo dezenas de marroquinos por dia, havia pelo menos 10 dias, e foi invadida por uma multidão. Os moradores registraram a multidão ocupando a orla de Ceuta após fazer a travessia entre os dois países a nado ou a pé e comemorando depois que policiais, sem conseguir controlar o fluxo de pessoas, abriram os portões liberando a entrada de todos, né? Segundo a agência de notícias estatal espanhola EFE, antes mesmo da cerca de segurança da fronteira ser aberta, centenas de jovens já escalaram, né? Então Ceuta, como a gente mostrou, fica aqui na África, é uma cidade aqui nessa região aqui. Tem duas cidades que pertencem à Espanha na África, tá? É Ceuta e aqui, ó, Melilla. Essa cidade aqui também, isso aqui também pertence à Espanha, essa região aqui. E embora fique na África, né? Tem também aqui o ferry boat que atravessa daqui para outros lugares na Espanha, para cidades aqui na Espanha provavelmente dita. Aqui de Ceuta também tem um monte de ferry boat que sai daqui para ir para a Espanha e coisa e tal. Aí a grande questão é essa, né? Por que todo esse pessoal foi ao mesmo tempo, assim, de uma hora para outra, resolveram invadir? É porque a Espanha ganhou a Copa do Mundo, é isso? Então todo mundo quer ter a Copa do Mundo, o Marrocos não conseguiu ganhar a Copa do Mundo, aí o pessoal foi invadir a Espanha, né? Aqui, ó, Espanha mobiliza os militares à medida que milhares de imigrantes atravessam em Ceuta, né? Milhares de imigrantes atravessaram bordas, não sei o que lá, atravessaram a cerca que tem na fronteira, não sei o que. Em dias recentes, 1.500 imigrantes entraram em Ceuta, uma península a 6 milhas do Marrocos e não sei o que lá.
E dessa vez foi tanta gente que acabaram invadindo aqui. Olha só, a quantidade de gente atravessando pelo mar aqui e tentando subir na cerca aqui, né, para atravessar para Ceuta. Realmente é uma coisa impressionante, cara. Como que esse pessoal entrou aqui? Milhares de pessoas. E aí, de novo, quem que organizou esse troço? De onde é que veio isso daí, né? O pessoal menciona que a maior parte são homens em idade militar, tá, gente? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Migração no mundo inteiro é tipicamente homens em idade militar, tá? Tipicamente, migração de qualquer forma. Em toda a história, sempre que teve imigração foram homens em idade militar, porque tipicamente mulheres... não é que não existam mulheres que imigram, tá? Existem, mas é um número menor. E também as pessoas mais velhas tendem a não imigrar, pessoas muito jovens, crianças também não vão imigrar. Então, assim, você imigrar com uma família inteira é uma coisa complicada, né? É uma coisa que realmente é difícil de você fazer. Eu, aliás, sempre falei isso, porque eu passei por esse dilema, né? Eu tive a oportunidade de me mudar para a Inglaterra, me oferecendo um emprego lá, anos 2002, alguma coisa assim, há um tempão atrás, me ofereceram um emprego, eu tive a oportunidade de migrar legalmente para a Inglaterra nessa época e tal. E só que na época eu já era casado, já tinha filhos e coisa e tal. E aí quando tu vê a perspectiva de mudar com a família, com crianças e coisa e tal, é complicado, não é uma coisa fácil de você fazer, né? A esposa não quer ir para ficar virar dona de casa, quer trabalhar também. Aí não basta você ter um emprego, tem que ter também um emprego para ela. E as crianças, imagina o choque de mudar, e de colégio, essa coisa toda, né? Assim, hoje eu me arrependo de não ter ido, tá? Eu acho que eu devia ter ido com isso tudo mesmo, com essa dor de cabeça toda, mas a verdade é que é uma dor de cabeça. Então, geralmente, quem imigra é o pessoal que é jovem, em idade de militar, que é jovem, homens jovens que vão e fazem essas coisas, né? Então, eu não vejo isso como um problema. Mas o problema que tem aqui é o fato de ter um monte de gente decidido fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Porque que lógica é essa? O Marrocos, tá, embora fique na África e coisa e tal, as pessoas têm uma visão no Brasil muito estereotipada da África, né? Acho que a África é tudo pobre, o pessoal morrendo. Diga-se de passagem, da mesma forma que muita gente na Europa e nos Estados Unidos tem a visão estereotipada do Brasil como sendo todo mundo pobre e coisa e tal. Não, não é, né? É lógico, tem muitos pobres no Brasil, como tem muitos pobres na África, ninguém está dizendo que não tenha pobres na África, mas tem lugares ricos na África, tem lugares bons na África, e Marrocos é um dos países melhores que tem lá, tem muito lugar bonito no Marrocos ali. Você consegue ter uma vida boa no Marrocos, muita gente vive bem no Marrocos, né? Então, assim, há um incentivo para esse pessoal atravessar a fronteira e ir para a Espanha? Certamente há. Mas não deixa de ser estranho que, de repente, essa galera do Marrocos decidiu ir todo mundo para a Espanha no mesmo dia, do mesmo jeito, né? Não tem uma coisa estranha nisso daí? É o que eu falo para vocês. O que chama atenção, igual quando tem aqui também, aqui nos Estados Unidos, de vez em quando tem umas caravanas de imigrantes que aparecem no México e coisa e tal. Um monte de imigrantes subindo ali do México, indo em direção aos Estados Unidos. E você fica se perguntando quem é que organiza esse troço, né? Eu falei para vocês em alguns vídeos, né, que mostrava mulheres com carrinho de bebê. Não é possível, não existe isso. Ninguém anda 1000 quilômetros com carrinho de bebê, não tem isso. O que devia ter seria um ônibus que levam essas pessoas e de tempos em tempos eles descem e fazem um showzinho de mostrar que estão andando, para dizer que são pessoas pobres. Só pode ser isso, não tem outra possibilidade de fazer isso, não tem outra alternativa, né? Tem alguém organizando essa porra, tem alguém por trás disso. Quem é que está por trás dessa história? Você vê os jornais todos aqui, o New York Times, o jornal da Reuters aqui falando sobre isso, e ninguém fala exatamente quem está fazendo essas coisas, quem é que está organizando esse grupo de imigrantes e coisa e tal. E olha só, não necessariamente é o pessoal de esquerda, tá, gente? O pessoal gosta de falar assim, são os globalistas e não sei o que. Não necessariamente. Pode ser justamente o pessoal da direita organizando esse tipo de coisa, porque sabe que entrando esses imigrantes, assim, aparecendo essas imagens aqui, pô, isso aqui vai ajudar pra caramba o pessoal que tem como pauta o combate à imigração, é lógico. Assim como, olha que coisa curiosa, agora no governo do Trump não está tendo aquelas grandes comboios de imigrantes. É verdade que o Trump realmente fechou a fronteira completamente, não deixa o pessoal entrar. Também tem isso, né? Mas você pode alegar que durante a época do Biden lá também tinha esse fator de propaganda, né? De ajudar o Trump, né? É lógico que ajudava. As pessoas, ninguém quer uma turba incontrolada tentando invadir desse jeito e coisa e tal, né? E aí fica a dúvida, quem é que banca esse pessoal, né? Eu vou falar quem eu acho que banca esse pessoal. A Rússia. Eu tenho certeza que banca esse pessoal na Polônia e na Finlândia, porque a gente tem investigação que mostra exatamente isso.
o pessoal sai da Síria, sai de outros países pobres do Oriente Médio ali, são levados pela Rússia até a fronteira com a Finlândia, até a fronteira com a Polônia. Ali a gente tem certeza que é a Rússia que faz isso. Esses outros casos aqui, recentemente também teve aquela ilha de Lampedusa na Itália, lembra? Que chegou um monte de barco em Lampedusa na Itália, do nada, um monte de gente resolve subir. Não funciona assim, cara. Alguém tá organizando essa porra, alguém chamou o pessoal, olha só, vamos lá, vai ter um negócio aqui pra gente tentar entrar na Europa e você ganhar o seu título de cidadão europeu, vem aqui, entra no barco aqui com a gente, não sei o que lá. Alguém está organizando esse troço. Não faz sentido de uma hora para outra esse monte de gente começar a fazer esse movimento, né? E de novo, se me perguntarem, eu não sei, tá? Não sei. Confesso que esses aqui eu não sei. Mais uma vez, na Finlândia e na Polônia é da Rússia. É a Rússia que está fazendo, com 100% de certeza que é a Rússia fazendo isso. Agora, aqui eu já não sei. Pode ser a Rússia, pode ser, sei lá, algum outro movimento lá na Espanha, pode ser até... Recentemente a Espanha legalizou um monte de imigrantes, né, porque o partido esquerdista está perdendo, o Pedro Sánchez está perdendo na Espanha, e é lógico que o imigrante ele tende a votar mais na esquerda. Por quê? Porque a esquerda não é contra a imigração. Aqui, ó, Espanha aprova decreto que regulariza cerca de 500 mil imigrantes na Espanha. Então o pessoal que estava ilegal na Espanha foi regularizado, né? Agora pode até votar. Olha só, vai votar em quem? Vai votar na esquerda, né? E parece que no final das contas eles esperavam 500 mil, o total foi 1.700.000. Né? Isso, agora, por mais que isso seja um número muito grande, repare que isso não necessariamente vai mudar as coisas, tá? Porque isso daqui também ajuda o outro lado. O pessoal da direita vai ficar mais puto ainda querendo votar em controle de imigração, né? Isso é realmente uma catástrofe que eles estão fazendo ali na Espanha, né? Então pode ser isso daí, pode ser o pessoal do Pedro Sánchez que está vendo que vai perder a eleição lá na Espanha e está trazendo esses imigrantes para tentar manter os números. Não sei o que é. Mas uma coisa eu sei, cara, isso aqui não é espontâneo, não tem pinta de ser espontâneo. Aqui, o pessoal chegando, jogando nos playgrounds que tem por lá, andando para cima e para baixo, não tem onde ficar, vai dormir na rua e coisa. Então, qual é o plano desse pessoal, né? Ou seja, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguém por trás disso, tem alguma coisa fazendo isso por trás, talvez para ajudar a esquerda lá na Espanha, para ajudar o Pedro Sánchez. É uma possibilidade realmente, né? Ou talvez para ajudar os grupos de direita com a propaganda anti-imigrantes também. Não sei quem que é. A minha suspeita, se tiver que chutar, é a Rússia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.